Flashdance. Olá para você que acompanha o canal Tefé Podcast, estamos de volta depois de um longo período sem realizarmos aqui as nossas gravações direto dos estúdios da Voz da Ponta Branca, a qual a gente tem essa parceria. Inclusive eu quero aqui sempre agradecer a todos os nossos colaboradores, né? Tanto a Dorinha quanto o Christopher Mota, o Vitor Rian, que hoje está nos dando esse apoio também, né? Que hoje como cinegrafista, nosso técnico aqui nos bastidores. E assim, aproveitamos para agradecer as pessoas que foram se inscrevendo no canal ao longo desse período, né? Tivemos aí probleminhas técnicos, a qual impossibilitou as nossas gravações, mas tá tudo dando certo. Em especial nesse podcast eu quero agradecer uma pessoa que está nos auxiliando muito, né? O meu amigo Rogério, da Casa da Fotografia, que é nosso parceiro agora, atual parceiro, patrocinador e também parceiro aqui do programa Tefé Podcast, tá certo? Bem, gente, nós tivemos aqui vários eventos ao longo desse período, vamos gravar com várias pessoas que estiveram envolvidos com esses eventos, seja cultural, esportivo, né? Tivemos bastante aqui na cidade de Tefé. Mas, recentemente nós tivemos aí o nosso 50º Festival Folclórico. E você deve ter visto aí através das redes sociais que o nosso convidado é o professor, né? Eu acho que as colocações seriam dessa forma, mas depois ele vai me corrigir aqui. Professor doutor José Lino, né? Mais conhecido como Zé Lino aqui da cidade de Tefé, que é comunicador, radialista com quase 40 anos, né? Ou aproximadamente 40 anos de história. Ele vai poder fazer essas correções devidas a seu respeito, trazendo um pouquinho sobre a sua trajetória no rádio, na política, né? Como educador, professor universitário e também trazendo um pouquinho desse rol, né? De experiências a qual obtém em seu currículo. Mas o nosso bate-papo aqui é relacionado à cultura no ponto de vista antropológico, no termo e de modo específico abordar aqui o folclore, né? Então nós vamos ter aqui o professor Zé Lino está aqui com a gente hoje nos dando essa honra de poder bater esse papo, né, professor? Como falávamos aqui nos bastidores, em off, a qual me sinto honrado e ao mesmo tempo até um tanto inseguro nas perguntas que iremos fazer aqui. Mas, dado as nossas apresentações iniciais, eu quero aqui, professor, agradecer antes de mais nada ao senhor por atender o nosso convite. Já que eu agradeço a você, agradeço também aos nossos telespectadores. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Estamos aqui. E estamos sempre de aprendiz, né? A vida é um verdadeiro e eterno aprendizado. É o que nos dizem os filósofos originários ou pré-socráticos. Eles dizem assim: as coisas não existem. Somos nós que nominamos, denominamos, que damos vida, codificando a realidade que nos cerca para dar sentido à nossa existência. Por exemplo, isso aqui a gente poderia dizer que é mesa, mas não é uma mesa. Só é mesa porque a gente convencionou dizer que isso é uma mesa, que isso é microfone, que aquilo lá é câmera, que isso é fala, esse som, né? E que para ser mensagem não pode ter ruído. Então eles estão certos, né? A filosofia como base de tudo, né? Professor, antes de mais nada, de a gente começar essa trajetória desse bate-papo, eu era ouvinte. Assim como um bom ouvinte, eu gostava, né, de estar acompanhando as coberturas. Me impressionou a maneira a qual o senhor conduziu a cobertura do 50º Festival Folclórico, né? Já tinha ouvido o senhor outras vezes no rádio, mas ter a sua sensibilidade me causou assim, uma certa emoção, voltar no tempo, né? Mas antes de a gente chegar a esse ponto da cobertura do Festival Folclórico, eu gostaria que o senhor, assim como a gente já viu em outras entrevistas suas, falasse para os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo de outros cantos do Brasil, que tem muitas pessoas que nos assistem, para a gente começar. O pontapé inicial, quem é o professor Zé Lino, como é conhecido, José Lino, de onde veio, né? Como vive. Eu vi, e a gente sabe que o senhor teve uma trajetória também na política, como educador, historiador, né? Escritor, dentre outras coisas que o senhor também tem aí no seu rol
né, no seu currículo. Então, eu queria que o senhor começasse falando quem é o Zelino conhecido aqui na cultura, na política, no social, aqui no município de Tefé. Certo, então vamos lá. Eu sou Joselino do Nascimento Marinho, morei desde criança na comunidade do Jutica e lá fiquei por 20 anos, trabalhando na agricultura, no machado, no pandeiro, no teçado, derrubando, né, a floresta para plantar a mandioca e produzir a farinha. E desde essa infância, então um trabalho muito duro, muito difícil de ser realizado, principalmente com uma criança, porque lá também tem um rito de iniciação. Lá, quando a gente é bem jovenzinho e a gente encontra uma casa de caba, mais ou menos com 40 centímetros de diâmetro, chamada tapiú, metade dela é preta e para a parte, para o final, é amarela. Então, os adultos dizem logo, a gente está roçando uma capoeira, né, que já não existe mais a mata nativa, para derrubar e depois tocar fogo e plantar a maniva que vai produzir a mandioca e, obviamente, a farinha. Ele diz, 2 garotos que estão passando aqui da criancice para a fase adulta para mostrar que são machos mesmo. Então, é um sofrimento também. Aí você tirem a camisa, derrube a casa de caba, e você derruba a casa de caba, e depois você rola, você e o outro parceiro, por cima da casa de cabo, e no finalzinho tem um mel impressionante. Tome o mel. Então você fica todo inchado, né? Cada um pega 190, 142 ferradas. Você passa o dia todinho trabalhando com a mão toda inchada, pegando no cabo do teçado, para mostrar que você virou gente, que você virou adulto, como eles dizem lá, que virou macho, porque o preconceito ainda é muito grande. Então, essa vida, mas isso vai servindo para você se tornar mais forte, né? E, infelizmente, quando você cresce e fica também adulto, você faz outros jovenzinhos também passar pelo mesmo ritual, do jeito que fizeram com você. Bora, você está roçando 2 cabras aí que estão querendo passar para a fase adulta. Então, lá vai o mesmo processo. Então, quando está cheio, lá no Jutica, ele fica na margem do rio, tem um lago atrás, mas um igarapé imenso, Açu também, do Tupi-Guarani, que quer dizer grande. Então, quando seca, fica só o riozinho bem sinuoso, ou o igarapézinho bem sinuoso, você sai 2 horas da manhã remando uma canoa de 7 metros, para chegar 10 horas no Porto da Roça. Era assim que eu fazia. Levava um pedacinho de pirarucu frito no meio da farinha, chega lá, você faz um chibé, tomava aquilo, molhava a farinha, engolia, e eu não colocava a roça na capoeira, porque na capoeira nasce tanto matinho que você tem que capinar 3 vezes e a mandioca não fica muito grossa, ela não fica muito viçosa, como a gente diz. Então eu só colocava na mata. E a mata, como já houve muito desmatamento, ela estava muito distante. Então geralmente era 45 minutos com paneiro, sem paneiro para ir e com paneiro na costa. Isso provocou na minha cabeça, como eu estava crescendo, 4 dedos de afundamento de um lado para o outro aqui, que depois, né, se você quiser tocar para ver, o paneiro de mandioca. Na primeira viagem eu não arriava nenhuma vez, na segunda também não, na terceira eu arriava 2 vezes, na quarta mais 2 e na quinta até 3 vezes, porque eu carregava 5 paneiros, que era para dar 2,5 sacos de farinha, e se botava mandioca terça, quarta e quinta, e remava de lá para chegar às 7 horas, aí tinha umas canoas já lagadas, com 2 dedos fora d'água para aquela água esquentar, e com 3 dias tá mole. Então você coloca segunda, terça e quarta e torra quinta, sexta e sábado. Então, botando assim 2,5, 4, você tem 7,5 sacos de farinha por semana ali, que é aquela farinha que você vai vender, naquele tempo era para comprar o açúcar, o querosene, o fósforo, o tabaco. Eu nunca fumei, nem o papilinho, mas as outras coisas necessárias, até o cartucho e tal, para manter na espingarda que era necessário, e assim sucessivamente. Mas nunca deixei de estudar. Quando eu ia para a roça de manhã, eu estudava à tarde. Quando eu ia à tarde, eu estudava à noite. Mas nunca deixei de estudar. E lá só ia até a 4ª série, para já apressar. A 4ª série. Mas eu terminava a 4ª série, e aí eu dizia para a professora, me deixa começar de novo, né? Então isso me possibilitou muitos conhecimentos. Porque o que eu não tinha assimilado naqueles 4 primeiros anos, que lá é classe muito seriada. É o primeiro, naquele tempo era a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª série, todos juntos. Sim. Então a professora atendia o pessoal da primeira, da segunda, da terceira e da 4ª.
Isso me possibilitou maiores conhecimentos. E as minhas primeiras professoras, a Hilda Cunha, que era sobrinha do seu Washington Cunha, o pai do Márcio aqui do Jutica. E a Naísa Cunha, que está viva também. Hoje a minha cunhada é mulher do irmão Edinho Queiroz, que já viajou para o Oriente Eterno, né? E que está viva aqui na cidade de Tefé, nas proximidades do Ibama. Então, esse é o Zaline. E aí, na sequência, eu comecei a ascender rapidamente na comunidade e passei a ocupar a liderança da comunidade, a agricultura e fazer cursos de catequese pastoral familiar, educação religiosa na família. Eu vim de SABs, de comunidades eclesiais e rurais de base, né, que ensina você a fazer realmente. E dos 13 eu comecei a ser o catequista, e aí o padre Roberto morreu, assumiu o padre Quintino, então você, o catequista, é aquele que celebra o culto e faz a interpretação do evangelho, e etc. E assim me facilitou. Mas eu cheguei à escola aos 5 anos de idade. Aliás, aos 7, porque aos 5 não podia. Naquele tempo só podia começar aos 7. Mas a mamãe também era professora. Então, ela me alfabetizou recitando poesias. Isso me ajudou muito. Ela falava uma poesia pequena e pedia para mim memorizar já e dizer na segunda vez. Ela começava assim: subi no lírio alto, pedi água para beber, não era sede, não era nada, era vontade de te ver. Repete. Aí eu, não, diga pelo menos 3 vezes. E enquanto eu imaginava que ela ia repetir a poesia, ela já vinha com outra. Tem os 5 chapéus finos, todos os 5 agaloados, tem os 5 amor no mundo, firme e 4 enganados. Esse firme é que me mata, que me rouba o coração. Eu sou firme na pisada e vou morrer nas tuas mãos. Agora, tu imagina para uma criança de 5 anos, né? Então, eu hoje avalio que isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. Isso influenciou muito. Todo tipo de livro se tinha para ler. Todos os livros que você imaginar de história, de filosofia, de ética, de sociologia, que eu nem sabia o que era. O senhor gostava de ler? Então, como eu aprendi a ler os 5, e a poesia fez parte da minha vida. Eu dizia, mãe, repete essa daí do chapéu. Ela já vinha com a mais bem maior, né? Só criança travessa, porém tem boa cabeça e muito bom coração. Se não fosse assim por certo, ninguém me haveria querido. E me diriam de perto, que menino aborrecido. Se eu puxo a cauda de um gato, eu faço cruz na mão. Se eu sou traquina de fato, mas eu sei da minha lição. Não sou assim tão levado, jamais insulto ninguém. Na escola sou estimado, em casa me querem bem. Afinal, sou pequeno, comigo ninguém se mete. Quando eu estou no meu terreno, acabo pintando 7. Nossa, então isso ia à noite, até 10 horas. E eu dizia, repete, ela já vinha com outra. Bom dia, minha cravinha, deu bom dia o cravo branco, adeus cravo, rei das flores, jardim da minha alegria, só queria ter em paz que eu te visse todo dia. Adeus rostinho mimoso, adeus feição delicada, líquido em vez desgalhado, manjericão melindroso, tu és um roseiro formoso que nasceste entre as flores, adeus centro de amores, tu vai, eu fico chorando, adeus até não sei quando, adeus cravo, rei das flores. E uma última aqui, porque senão vai... E eu, mãe, repete essa. Ela diz, aí já vinha com outra. Aí todos cantam sua terra, eu também vou cantar a minha nas deiblas cordas da lira, hei de fazê-lo rainha, hei de dar-lhe a realeza, que é a mão da natureza nesses troncos de beleza esmerou-se quando tinha. Corri para a banda do sul, debaixo de um céu de anil, encontrarei o gigante Santa Cruz. Hoje o Brasil, uma terra de amores, é cultivada de flores, onde brilham seus amores nas belas tardes de abril. Bem, vamos parar aqui, porque eu passaria aqui horas. E essas poesias não são minhas, são de autores, né, que ela tinha lido e ia passando. Mas eu sempre dizia, mãe, quando eu ficar um pouco maior, eu vou fazer as minhas poesias. E eu fiz as minhas. Eu fico extasiado, professor, com essa sua memória e, ao mesmo tempo, com essa sua... É fantástico, né? E no tema que você vai nos perguntar, que é do folclore, então a gente já começava com a literatura de cordel, porque ela sabia tanto recitado quanto cantado. Ela dizia, vamos falar do... Olha aqui, você já leu o livro do encontro do Zé Pretinho com o Cega Aderaldo? Eu disse, já. Aí ela começava, né? Eu cantei na Pimenteira e também na Lagoinha, já recebi um convite para cantar lá na Varginha. Isso o cego dizendo. O cego, ele tinha uma devoção com Santo Antônio, tudo que ele ganhava ele deixava lá na igreja. Não interessa se alguém ficava ou não, ou se era bem utilizado. Sim, você está entendendo? Ele cumpria a parte dele. E o Zé Pretinho era um cara bom também, mas era muito arrogante. E ele houve esse convite, Varginha e tal, disse, pô, eu vou para lá, para Minas Gerais. Então, mas aí ela recitava e ela começava, eu cantei na Pimenteira e também na Lagoinha, já recebi um convite para cantar lá na Varginha. Então, pô, interessante, sabia tanto recitado quanto cantado. E aí ele diz, eu cheguei lá na Varginha de manhã muito cedinho, o senhorá dona da casa me recebeu sem carinho e disse, cego velho, tu não tem medo da fama de Zé Pretinho? Ele disse, senhorá dona da casa, da verdade eu não zombo, mande chamar este preto que eu preciso dar-lhe um tombo, que hoje um de nós dois vai arder o lombo.
Aí ela mandou logo um portador, e o Zé Pretinho disse, olha, eu queria dizer ao portador que me avisa, vai dizendo ao velho cego que vai tirando a camisa e vai benzendo o lombo que eu vou dar-lhe uma pisa. Aí dizia o cego dizendo, nossa, eu fiquei prestando atenção, chegou o Zé Pretinho, puxou sua rabeca, supõe que seja um violino, né? De dentro de um saco de chita, era na casa do Coronel Duda, tinha muitas mulheres, como sempre, né? Aí puxou sua rabeca de dentro de um saco de chita, as meninas gritaram, meu Deus, mas que rabeca bonita. Aí diz ele, puxei minha rabequinha de dentro de um saco de meia, as meninas gritaram, meu Deus, mas que rabeca feia. E ele disse, nossa, então já começou a hostilidade, até porque ele era cego, o preconceito em relação à cegueira, né? O DV, o deficiente visual, ele disse, eu vou ver o que ele canta e tal. E isso, eu tinha esse diálogo também com a mamãe, né? Parecia que nós estávamos escrevendo a literatura também ali. Então aí ele disse assim, vou tentar logo um verso pesado para ver como é que reage o negro, né? Aí disse, negro é a raiz que apodreceu, casco de judeu, moleque infeliz, vai pro teu país, senão eu te insulto, te dou-te de murro, cara de cavalo, cabeça de burro. Quer dizer, isso, muito tempo antigo, não pegava nenhum preconceito, mas hoje é entendido como um preconceito em relação ao negro. Mas como era um desafio, aí o negro reagiu forte, disse, olha, encontrei um cego mal criado, taquei-lhe um machado, ele caiu, eu sangrei, o couro eu tirei em régua de escala, arrastei para um beco, depois para uma sala e depois dele seco, deu mais de uma mala. Aí ele disse, pô, o cara é bom, né? E aí assim desenrolava aí. Mas só para finalizar para a gente entrar no folclore, como você disse ainda agora, que o nosso tema seria esse, dentro da cultura, entendido do ponto de vista antropológico. Aí o cego, percebendo que o Zé Pretinho era muito bom, disse, eu vou fazer uma espécie de enigma, mas numa cantoria aqui com ele. E disse, negro, agora eu vou cantar a pacajá, mesmo assim fez um borrego no bico de um carcará, quem apaca, cara compra, cara paga e pagará. Aí ele não entendeu, ele disse, cego, se não for maçado, repete a paca de novo. Ele disse, ora, com tanta pergunta desse negro capivara, não há quem cuspa pra cima que não lhe caia na cara, quem apaca, cara compra, cara paga e pagará. Aí disse para ele, aí ele disse, o negro disse, o Zé Pretinho disse, cego, agora eu vou cantar a pacajá, quem apaca, cara compra, cara paga e cagará. Aí errou, né? Aí houve um trovão de risada com o verso do Pretinho, o corão do Dadice disse, afasta pra ali, negrinho, vai, descansa teu juízo que o cego canta sozinho. Aí diz ele, quando eu puxei os meus versos com minha velha rabequinha, que procurei o negro na sala, ele estava na cozinha, daí a pouco queria entrar na porta dos camarins. Então, nossa, então foi essa vida então do folclore, de toda essa literatura de cordel, porque minha bisavó veio de Alagoas, morava em Alagoas, veio depois da seca de 1877, quando 10 anos deixou de chover lá, e aí ao deixar de chover lá, ela veio para Juazeiro. Foi lá que deixaram os tijolos, e diz ela, Joaquina do Nascimento Cajueiro, e o marido dela, Ludugero do Nascimento Cajueiro, ainda depois de 1877, ajudaram os tijolos que foram deixados em Juazeiro lá. Padre Cícero conversou dezenas de vezes com o Padre Cícero e ele ajudou a carregar, ela ajudou à noite, eles carregavam os tijolos para construir a igreja de Juazeiro, né? E que eles vieram para cá e compraram o Gavião, que hoje faz parte do município de Caruaru, que lá ainda está no nome do meu avô, né? E que nós nunca fizemos questão, que era para a gente também estar recebendo, quem sabe, parte do royalties que estão sendo pagos só para o município de Caruaru. Sim. Mas eu acho que não mudou. E eu digo, às vezes, a gente tão esclarecido, mas como eu disse para vocês, a gente precisa continuar aprendiz. Nós nunca reivindicamos isso, mas está no nosso nome, comprado e pago. Quando o marido dela morreu, 30 anos depois que ela estava lá, ela deixou na mão de um coronel, amigo dela lá, coronel de Barranco, chamado Agé, e veio embora para a chamada Extrema Liberdade, abaixo de São Vicente, abaixo descendo o rio Solimões, na margem direita. Tem o Jutica, tem o Bonfim, o Santo Eduardo, aí chega no São Vicente, aí que está a Extrema Liberdade para chegar no Porto Nazaré. Naquelas imediações, e deixou as terras até hoje lá. E nós não reivindicamos. Impressionante isso, né? Professor, como que agora, depois de o senhor ter adquirido todo esse desconhecimento... Mas aí aconteceu o seguinte, Jacques, eu cheguei em 80 na 4ª série, então só para a gente não perder esse link, né? Essa linha de transmissão, para a gente não ressuscitar o fato do passado no presente e não virar um anacronismo, como a gente diz na história, já que a minha formação é de historiador e filósofo também. Então eu cheguei aqui em 80, aí eu disse, pô,
4 irmãs mulheres, eu criando tudo, o pai nunca quis nada, e tomei conta mesmo da família dos 5, 6 anos de idade, né? A professora Zélia, que é a coordenadora da SEDUC, a professora Zelinda, nossa, uma família de gente que estuda. E aí eu disse, eu vou me embora, mas eu tive que deixar lá 4 irmãs mulheres para cuidar de uma roça, uma mãe, que também tinha alguns problemas de saúde. Eu disse, eu vou, e vim me alistar, e vim para entrar para o seminário maior, para ser padre, porque eu queria fazer filosofia e sociologia, que eu sabia que eu não ia poder chegar à faculdade sozinho. Mas eu não queria ser padre. E, de repente, eu chego para ir para o seminário maior, para São Paulo. Pela sua cabeça em querer ser padre ou não? Não, eu queria estudar bastante, mas eu já tinha medo que quando faltasse um mês e pouco para me receber a batina, eu ia dizer que eu não queria, mas eu sabia que eu ia voltar para a coordenação de pastoral de TFE para continuar o trabalho, porque eu nunca deixei de lecionar para a catequese, para o crisma. Coordenamos também a pastoral da juventude. A gente tinha o JUC aqui, eu fazia palestra em todos os grupos de jovens da cidade, então a gente tinha todo um trabalho. Eu queria voltar para isso, para desenvolver a catequese, que para mim era muito importante, o animador do setor. E aí me matriculei na quinta, lá no São José. Pô, mas a quinta, para quem tinha feito a 4ª série já 10 vezes, eu disse, mas isso é assunto de quinta, cara, eu já vi isso 10 vezes. Aí chegou o supletivo de 1º grau aqui. Então, naquele tempo era a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, né? Que hoje é o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Aí eu disse, pô, rapaz, era aqui no Eduardo Ribeiro, aqui nas proximidades desse estúdio. Eu disse, eu vou lá, vou ver se tem uma vaga. Aí vim aí consegui uma vaga. Aí você fez o supletivo, então? Foi, aí tinha uma aula, como esse podcast lá, alguém falando, explicando, depois tinha o mediador, né, que era as professoras que tinham lá para falar das matérias. Eu digo, pô, beleza. E depois de 3 meses que eu saí de lá, do São José, que eu vim para cá, os meus colegas iam as janelas de São José são batidas. Dizem, ei, do Jutica, rapaz, sai daí, bicho. Aí eu disse, colega, vou embora para lá, bicho, me deixa. Onde tu vai conseguir no ano fazer o ginásio? Eu digo, rapaz, calma. E a minha maior dificuldade foi inglês, que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado, nem sabia, e estudei para passar. E a nota mínima era 7, a minha menor nota foi 7, que foi em inglês. O resto tudo eu fui nota boa e já passei direto para o ensino médio, que naquele tempo chamava-se 2º grau. E eu queria fazer magistério, porque naquele tempo o magistério estava na moda e era ascensão social, né? O cara subia bacana e tal, o salário era bom, eu digo, eu vou fazer. Mas tinha que fazer o teste de aptidão. Aí fui lá com a irmã Graça, elas têm que fazer o teste. Vamos ver se você tem aptidão. Aí fui lá, passei, pô, legal, entrei. Já em 82 eu já estava no magistério. Quando eu estava no 2º ano do magistério, veio para cá o supletivo de 1º grau, que preparava para o magistério, o chamado Projeto Logos 2. Era 201 volumes para fazer em 2 anos. Isso basicamente seria o ensino médio. O ensino médio todo para fazer. Eu disse, pô, vou ganhar tempo. Já que eu fiz o ginásio num ano, imagina que ia passar 4 e agora o 2º grau que ia passar 3, hoje ensino médio mais 3, 7, eu vou matar tudo em 2 anos. Só que não podia, mas lá encontrei 2 pessoas maravilhosas. A dona Sônia, que é a mãe do Barreto, pintor famoso aqui da cidade de Tefé, que era professora, e uma pedagoga, rapaz, esqueci o nome dela. Não, uma psicóloga, que achava, como era muito jovem, eu tinha chegado com 20, que eu vim me alistar no Exército também. O Frontin tinha me recebido aí, uma pessoa maravilhosa também, que já viajou, um irmão nosso maçom também, já está no Oriente Eterno. E aí só podia fazer 2 provas por dia. E eu olhei aquilo lá, técnicas de estudo, e meu Deus, isso aqui eram 8 volumes e tinha que fazer 2 provas. Eu disse, no máximo no dia, eu disse, dona Sônia, e ela disse, rapaz, a psicóloga saiu. Estou dizendo isso aqui, estou revelando pela primeira vez esse detalhe. Aí disse, você sabe fazer mesmo? Ela disse, mas a nota mínima era 8. Eu digo, eu vou fazer. Aí peguei, ela disse, não, mas não faz tudo não, que eu vou me complicar com a psicóloga e a pedagoga aqui. Aí fiz 4. No outro dia eu vim e fiz as 4, e ela disse, pô, a nota tudo lá em cima, 8, de 9, 10, ela disse, pô, bacana. E assim fui, né? E cheguei na matemática, aí eram 19 volumes, aí já tinha PA e PG, progressão aritmética, geométrica, matriz, bissetriz, regra de 3 simples, mas eu já sabia bastante a matemática, porque lá a gente treinava, tinha sabatina, tinha tabuada. Eu digo, não vai ser problema, dona Sônia, pode botar por limpo aqui, que no linguajar mais vulgar, que eu sei fazer isso aqui. Mas meu filho não pode fazer, eu quero acabar, eu tenho... E deu tudo certo. Estava com pressa. Eu acabei mesmo, e já em 84 eu já estava
já estava formado, veio o primeiro concurso do magistério, 443 pessoas para uma vaga, de primeira a quarta eu fui a segunda nota. A primeira foi da professora Nubile Taif, eu fui a segunda nota. Imagina um cara vindo de lá da Enxada, do Paneiro, do Machado, do Teçado. Em 92, eu já tinha licenciatura curta, já tinha entrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, feito História e Geografia, já fui a terceira nota de primeira a quarta, de novo, não, de quinta a oitava. E em 2003, sempre concorrendo assim com centenas de pessoas, eu fui o primeiro lugar. Então, eu nunca fiquei. Na UEA deu uma pequena zebra, mas eu não posso nem contar e falar mais especificamente aqui para não dar muita zebra, que eu não me considero que eu não passei, entendeu? Porque qualquer um que faz o concurso aparece qualquer nota lá. Sim. E interessante que depois uma pessoa, ainda nem tinha saído o resultado, pessoas aqui já ligadas politicamente, e aí tinha um outro rapaz no governo aqui. Tá aí, a pessoa quis dizer que era sabidão, não passou da UEA. Como é que ele sabe de resultado de uma banca lá dentro? Uma figura jocosa, imoral, imunda, deprimente, degradante, que eu considerava naquela oportunidade. Como é que ele sabia a respeito se nem tinha saído o resultado? E como é que não aparece nenhuma nota lá para mim, nenhum, nem dois, nem três? Né? Isso é preocupante, porque eu me considerei assim, engarfado realmente. E aí eu disse, nossa, quer dizer que eu não passei, então foi a primeira vez que deu zebra, que eu não considero que eu não passei. E aí, já para mostrar que a gente está sempre atualizado aqui, talvez a câmera não vá pegar aqui, mas eu vou mostrar agorinha. Eu que sempre fui, não estou querendo aparecer, eu estou dizendo isso que as pessoas já me conhecem e sabem quem é o Josalino, histórico escolar. Aí está escrito aqui, ó, Josalino do Nascimento Marinho. Aí está escrito aqui, ó, doutorado. Né? Aí vamos aqui para as notas. Um cara que sempre tirou nota boa mesmo. Eu sempre procurei tirar as melhores notas. E não é para aparecer, não. Nota final, ó. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 5, 10, 10, 10, 10, 38 na minha turma. Eu fui o primeiro colocado, né, em uma das melhores teses. Um cara que só tira 10 e a vida inteira foi assim, não pode, não tem. Então, não me considero que eu não passei lá. Né? Então, passei 3 vezes no estádio e essa daí deu uma pequena zebra. Mas fiquei lá 10 anos também lecionando. Então, foi sempre assim muita luta. O primeiro que chega, o último que sai, né? O que lê dia e noite. Eu só durmo 4 horas, 5 horas no máximo. E agora eu vejo que o senhor também acabou transferindo isso para os seus filhos, né? Eu vejo que os seus filhos são sim. Todo mundo terminou o ensino médio com 17, a faculdade com 23. Sim. Né? A Tâmara terminou Geografia e é especialista, a Thaline terminou Administração e Direito, né? Passou ainda no 8º período, já tem mais de quase 15 anos de coisa. A Tainá é fisioterapeuta e agora vai para neuropediatria. O Thales é engenheiro da computação e o Tânia terminou agora o ensino médio e vai fazer gastronomia. E Dora também é especialista em português e inglês. Sim. E eu, História e Filosofia, agora Sociologia, Antropologia, Filosofia e Formação do Pensamento Social da Amazônia. E também hablo um pouco em espanhol e a segunda língua no doutorado é preciso 2, também em francês. 94 minha nota no francês. Professor, como que entrou na sua vida, apesar de você ter buscado muito na literatura, a questão da história, o seu historiador, como que o senhor... Pois é, a minha primeira opção não era nem engenharia florestal que eu queria fazer, mas como não tinha, o que apareceu ali naquela oportunidade era aquilo, então eu comecei história. Porque essas histórias, agora tu imagina da luz e do luar, brincando lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta na luz do luar, volta e meia, e ouvindo os nossos pais, os nossos vizinhos, os compadres contar as histórias de Mil e Uma Noite, da bruxa, contar a história. Nossa, isso me motivou muito, né? Me motivou demais. Então, a vida já é uma história. Então, eu procurei. E chegando aqui, como eu tinha facilidade para falar, eu já fui direto para o rádio. Mas custei demais passar, porque eu também sou narrador esportivo, né? E... já para narração esportiva eu gostei demais, que o Padre Paulo me deixou 6 meses estagiando. Quem narrava jogo aqui era o Cabrolier, Januário Teixeira e Celso Mendes, que era o número 1 da narração. Então ele me deixou 6 meses fazendo... Isso quem que era o Padre Paulo, na Rádio Rural, o PP, fazendo o projeto piloto.
Aí eu volto a dizer, ainda não tá bom não, ainda não tá bom. E eu disse, meu Deus, quando é que ele vai me deixar? Você vai hoje como repórter para beira de campo. Aí no rádio eu comecei em 80 e de lá para cá já são 42 anos. Para a história isso poderia parecer muito, mas para a história é apenas 42 dias. Então no rádio ou no campo da comunicação e do jornalismo, eu tenho 1 mês e 10 dias já de experiência, já é alguma coisa. Já é alguma Professor, coisa. é fantástico tudo que o senhor está nos contando até agora. Mas eu tenho muita curiosidade. Como é que o senhor chegou no rádio? Como é que o senhor... Eu cheguei bem, como eu falava bem, aí o Dário Roberto estava no rádio. Ele disse, pô... E ao chegar aqui, eu fui jogar no melhor time da cidade, chamava-se Dom Bosco. O Dário Roberto já tinha jogado profissionalmente. Pô, um cara daquele, minha nossa senhora, a bola vinha, o cara parece que tinha um tapete ali para grudar. Grudava a bola no peito dele, botava e vá pro vá. Tá aí, garoto. E eu, quando eu cheguei, eu também... Eu não fumava, também não bebia, né? Provei de bebida, muito pouco tempo. Né? Extremamente bom, mas muito duro às vezes, né? Aprendi a jogar lá no interior, muito duro. E fui jogar, então, ele disse, rapaz, você fala muito bem, você não quer vir para o rádio? O Dário me convidou, me oportunizou também me levar para o rádio. Bora fazer o programa Esporte Total, tu faz aqui essa parte, eu te digo aqui, eu digo, pô, beleza. Aí comecei, falei com o padre Paulo, ele disse, já me conhecia, né, da catequese há muito tempo, então a igreja me oportunizou muita coisa, graças a Deus, as SEBs. Aí comecei lá e disse, tá bem, mas você tem que estudar muito. E aí fui fazendo dezenas de cursos dentro e fora do estado. Depois passei a trabalhar no MEB, o MEB do qual eu fui aluno, depois eu fui coordenador, não, eu fui funcionário do MEB, e eu era agente de educação do MEB, e aí passei a viajar e conhecer esses rios todinhos aqui. Eu era o comandante, seu Carlos, que faleceu outro dia, o Carlos Ramos, era o motorista, junto com a Ana do MEB, a Leonildes, que graças a Deus tem um destaque hoje grande no estado, está na ADS lá trabalhando, fazendo um grande trabalho. A Josiane, depois que veio, a irmã do Elias, o nosso amigo Eliasinho Cabeçudo, gente finíssima dos grupos de jovens, que também faleceu, que era da nossa propaganda. Poxa, o Elias Trindade, eu ia lá para a casa dele, a gente comia tucunaré cozido, assado, que o pai dele sempre trazia. Nossa, então... Eu comecei lá com o Dário Roberto, e fiquei muito tempo lá. Depois, a rádio me contrata com carteira assinada. Então, eu tenho um registro em carteira, como radialista, como animador, como... Nossa, são acho que umas cinco habilidades lá, registro em carteira. E no Ministério do Trabalho. E aí fiquei, depois eu disse, eu queria... Aí o padre Paulo já estava saindo, entrou o Thomas, eu disse, Thomas, queria comprar o horário agora para mim fazer aqui e tal, apesar deles botar toda vez que a gente compra. O que vai ser dito aqui, nós não temos nenhuma responsabilidade, nem com... Não tem problema. Eu passei a fazer o programa de maior audiência. Por que eu sabia que era de maior audiência? Porque o MEB fazia pesquisa para ver se o programa dele estava ouvido e o meu aparecia todas as vezes como primeiro lugar. De cada 10 pessoas ligadas no rádio naquele horário, 7 estavam ligadas no meu programa. O programa Encontro com o Povo, das 10 às 11, de segunda a sábado, que tinha grandes bordões. Se você não quer que seu nome apareça, até hoje eu vou passando ali. Não deixe que o fato aconteça, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. E hoje, no tempo de política, a gente dizia, não deixe com que a sua entidade se transforme num comitê político. Lembre-se que os membros podem e devem ser políticos. Entidade, não. Ela tem que ser suprapartidária. Você tem que trazer os diversos segmentos, porque o programa não é para você, é para o ouvinte. Então, ele tem que ter... O senhor não tem interesse mais... Pois é, e aí foi evoluindo até eu chegar lá. Mas a gente também dizia para aquele que diz que vota por simpatia, tinha um outro bordão que dizia, olha, preste atenção, quem vota por simpatia tem no mínimo 10 anos de agonia. Isso quem dizia era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amargosa, na Bahia. Imagina uma mulher na presidência. E acrescentava, voto ninguém compra, ninguém dá, ninguém empresta, ninguém aluga, a gente confia em alguém como se fosse uma procuração e depois cobra coletivamente. Porque quando a gente vende o voto, ninguém tem moral para pedir nada. É mesmo que votar em branco ou anular. Eu estou revoltado, aí eu digo, eu vou anular o voto ou votar em branco. É a mesma coisa que se eu dissesse, eu concordo com toda a molecagem, com toda a patifaria, com toda a bandidagem que está acontecendo. Por que isso? Porque eu fui incapaz de escolher alguém para mudar para melhor ou para pior. Então, quando eu anulo o voto em branco, eu concordo com toda essa mudança. Não, é a minha revolta, eu tenho direito. Mas o certo é escolher alguém
para a gente tentar mudar aquela situação do modo como ela está. Aí eu cheguei ao rádio. E de lá para cá são 42 anos. Então eu fui passando, depois quando eu vi alguém narrando e tal, minha Nossa Senhora, como alguns, que eu não quero citar aqui, uma tragédia, lá vai, lá vem, desgraçado, miserável. Agora, professor Zelino, eu ficava revoltado. Tem um bordão seu que eu assim, não sei. Porque era bem interessante que a gente diga, e tem agilidade para falar, Jackson. Porque no rádio tu tem que pensar 10 vezes mais rápido, a jogada tá lenta, e você... É o Brasil que mantém a bola dominada, intermediária, contrário, passou pelo primeiro, foi aterrado na segunda, nossa, foi na meia lua da grande área, foi linha de fundo, driblou o zagueiro, passou pelo goleiro, aí todo mundo esperando o gol, e bateu pra fora. Ai, meu Deus. Essa narrativa, como que isso foi construindo na sua... esse lance do campo, do futebol, a narração esportiva? Eu ouvia muito rádio, ouvi o cara que eu considerava mais famoso lá, através do meu rádio, um Sierra de 4 faixas, José Carlos Araújo. Aí o cara dizia, cheguei, ligada Nacional de Ouro na TV, o meu abraço a você. O cara falava 1000 palavras até que a bola saísse de um jogador para o outro. Eu disse, pô, isso aí. Aí eu comecei a treinar mesmo. Você foi construindo as suas narrativas? Já construindo, olhando o jogo e narrando aqui. Isso aí eu sei fazer. É tanto que eu fazia comentário para o Celso Mendes, ou ele me botava para fazer a preliminar. Por exemplo, ia jogar o Varanhos e o Arini, eu fazia esse jogo das 2 às 4. O jogo principal, que era Tefé e Maranhão, era com ele. Quando foi um dia, de tanto eu fazer isso, eu tinha terminado de narrar o Varanhos, e eu trazia o Paulo Pedro Alves, que eu nunca vi alguém tão ágil, tão culto para falar, e de um português tão aprumado, tão correto e tão fácil de ser entendido, como Paulo Pedro Alves, o nome do rapaz, que hoje não está mais aqui, foi para o Rio de Janeiro, de novo para onde ele morava. Eu trazia ele para comentar, então era um espetáculo. Aí o Celso Mendes, eu narrei, o Celso Mendes disse assim, eu queria comunicar o PP, Padre Paulo, que era quem ficava operando no estúdio da Rural, que o comando da bola agora, o número 1 passa a ser o meu amigo Josalino. É tanto que eu estou com 15 minutos e vejo que essa partida era o Intermunicipal de Seleções de Futebol de Campo, que eu jogava a vida inteira. Quando eu cheguei aqui em 80, eu joguei até 92 também. Eu era tão bom e tão ágil que durante 12 anos eu fui o homem mais veloz da cidade. O senhor tinha... Ninguém fazia... 12 minutos, como eu fazia 100 metros em 12 segundos, aliás, 12 segundos. Mesmo, eu ouvi muito. Rapaz, o zagueiro às vezes ia atrasar pro goleiro, no espaço de 3 metros, eu chegava bem antes, fazia o gol e os caras ficavam chateados. Então, por 12 anos também eu fui o homem mais veloz da cidade, né? E aí eu fui construindo. Depois, às vezes eu jogava, eu digo, rapaz, não posso narrar na preliminar não, que eu vou jogar. Às vezes eu estava jogando, aí joguei 3 anos no Dom Bosco, joguei 10 anos no São Miguel, depois joguei no Z4, joguei 10 anos na Seleção de Tefé, conheci quase todos os municípios jogando na Seleção de Tefé. A minha última convocação foi em 92, jogando lá no Gilbertão, que eu joguei no estádio Riachuelo, que era no centro de Manacapuru, onde hoje é o Parque Ingá, e onde é apresentado as cirandas, que foram levadas nossas daqui para lá, e eu joguei lá no Gilbertão as 2 últimas vezes. Professor, falamos um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, um pouco, a gente vai ter uma outra oportunidade de gravar um outro episódio, falando mais sobre as suas publicações, mas me parte a curiosidade, a gente ainda falando do rádio, do futebol... Pois é, então você vai entrando, né, para o rádio, eu concorri a uma seleção, e fiz uma prova para o UER em 2004. Já passei, já fiquei lá. Então, meu primeiro livro foi em 2004, Conto e Encanto. Porque, como eu tinha facilidade de recitar essas outras poesias, eu dizia para a mamãe, quando eu ficar grande, e dizia para todos que ficaram lá. Dizia lá para o Amauri, o pai da Delva, dizia para o Zé Oliveira, dizia para o Chico Félix, dizia para o Zé Belém, dizia para o Doval, dizia para o Dezinho, dizia para o Manel Marinho, dizia para todos que estavam lá. Olha, eu vou para a Tefé, eu vou estudar, eu não nasci para morrer debaixo do paneiro, não. E assim, com essa... e assim que eu estiver lá, eu vou registrar as nossas histórias. Então, eu comecei no Conto e Encanto, eu comecei a fazer o conto, porque é um gênero literário, onde não precisa ser verdade o que você escreve, né? A história comprovada, mas eu ouvi as histórias. O que é que eu fiz? Eu transformei
todas aquelas histórias que eu ouvi num belo texto bom de ler. O primeiro texto do livro Conto e Encanto chama A Pescaria. Olha, conta a lenda que pescar no dia de finados se pega caveira. Lá eu nunca fui com medo. E dezenas de machões que se achavam os mais... Ninguém teve coragem de ir. Porque contava-se aqueles mais antigos que o cara botou lá quando puxou. Imagina uma caveira vir com aquele anzol. Então eu recitei, né? Seu Antônio conta a lenda que seu Antônio morando, eu não disse que era na minha comunidade Jutica, morando na comunidade de Santa Maria, colocou os espinhéis, levou o cartucho também, atravessou, porque matar um animal lá não era problema. O Código Florestal não era tão rígido como hoje, porque hoje o Código Florestal ele é mais cruel, mais rígido do que o Código Penal. Por quê? Porque o florestal não tem fiança, é crime inafiançável, matou qualquer animal desse e é preso. E o civil não. O que diz o capítulo 2 da Constituição dos Direitos e Garantias Individuais, escrito no item chamado das disposições transitórias e permanentes como causa pétrea, ou seja, aquela por mais que a Constituição acabe, que ela continua e não pode falhar, que até que se prove o contrário, todos são inocentes, que ninguém poderá ser acusado sem que lhe seja assegurado o mais amplo e restrito direito de defesa. E tem que ser acoplado e adotado o direito de contraditório. Não pode ser mais uma delação premiada. Eu vou lá, te acuso, e aí eu vou ser preso. Não pode. É tanto que as delações premiadas foram todas anuladas. Porque eu digo que eu quero, ouço o que não quero, mas e aí? Eu não posso me defender, então eu rasguei a Constituição nessa hora. Então conta a lenda que seu Antônio atravessou da comunidade de Santa Maria para a base do Imachia, lá botou os espinheiros, pegou o inamuí, que é uma fruta roxeada por dentro, mas verdinha, por fora roxeada, por fora e por dentro verdinha, e que o tambaqui gosta, armou os espinheiros, num total de 4, viu um bando de guariba gritando, se aproximou, atirou, numa daquelas também, que nesse tempo era muito comum se comer, né, as populações tradicionais, aí botou na canoa, e aí tinha um compadre dele também que foi pescar, mas nesse dia não conseguiu apanhar, porque você tem que subir mais de 50 metros para apanhar o inamuí lá acima, levar uma sacola, amarrar uma corda grande de mais de 30 metros para descer dentro da sua canoa, porque ele se rompe aquela casca rapidamente. Atirou também no aguaribe, e aí, no meio tu vem no meio do igapó, igapó quer dizer a mata permanentemente alagada, diferente da várzea, que é alagada só por 6 meses, e 6 meses alagada e 6 meses fora. O igapó é a mata permanentemente alagada, um conceito aqui. Então, aí ele volta a ver duas varas no meio do igapó tremendo, ele já sabia que ali tinha um espinhel, meteu o remo, levantou a corda, tinha 2 tambaqui, tirou um grande, pegou aquele macaco guariba, ou bugio, que é o nome mais correto, fisgou um anzol na boca e botou ali no fundo, levantou, tirou outro tambaqui e veio embora. E o dono, o seu Antônio, foi colhendo um tambaqui, 2, no segundo mais 2, quando chegou no terceiro espinhel, um anzol vazio que levantou no outro, aquela guariba deixada ali com os furos do chumbo, chamou dezenas de piranha caju, aquela vermelhinha, que no minuto devorado toda a carne estava só a caveira. Quando ele levantou, que vê aqueles dentes afiados, parecendo um garoto assim, de mais ou menos 5 ou 6 anos, ele, bem que a mulher avisou, soltou o espinhel. A viagem que tinha sido feita em 2 horas de lá para cá, ele tirou em meia hora. E disse para a mulher, pelo amor de Deus, e contou para todo mundo, nunca mais eu vou pescar, porque pegou uma caveira. E o outro morria de rir. Um belo dia ele contou, né, que foi ele que botou ali o macaco guariba, o bugio, que ele tinha matado e pegou os 2 tambaqui, não deixa de ser roubo, né? E assim, e o conto ele tem sempre uma moral. E assim desfez-se aquele mistério, mas a lenda continua. Cuidado, ao pescar, no dia de finado você pode pegar não peixe, mas caveira. Já o segundo item, que é bem interessante, só para aqui para ressaltar, já que eu imagino que o seu programa aqui tem grande audiência, o azarado. Então, Antônio, olha só, Antônio, ou João era um garoto azarado, tinha 13 anos, bebia, fumava, roubava, jogava, tinha todos os pecados capitais. Todavia, tocava violão muito bem, lutava jiu-jitsu e participava de um programa chamado Guri Bom de Bola. Mas aonde estava, arranjava confusão. Numa sexta-feira eu saí, tomar umas e outras, furar 2, voltou para casa, era mês de outubro, período eleitoral em que se elegeu o prefeito da cidade. Aí eu já digo que o nome é Ega, quer dizer, o primeiro nome de Tefé.
Ao ver aquela multidão, pegou uma banda de tijolo e disse: eu vou praticar a última proeza da noite. Afastou para um canto escuro e arremessou a banda de tijolo no meio da multidão e só ouviu dizer: ai meu Deus, me acuda. Como morava afastado da cidade, foi parando nos bares aqui e ali, tomando mais 2 cervejas, chegou em casa por volta de 1 da manhã. Viu aquela multidão, um carro de polícia, e disse: mano, a Maria, minha irmã mais velha, tinha 7 irmãos. O que aconteceu? Ela disse: mano, vem tomar a benção da mamãe, que ela estava na praça central da cidade, agora no último comício de encerramento para prefeito. Passou um desgraçado, vou usar esse termo, jogou uma banda de tijolo e acertou em cheio o rosto dela. Ele disse: meu Deus do céu. Fui eu. Mas não podia dizer para a irmã que era ele o assassino da própria mãe. Aí ela disse: vem tomar a benção da mãe. Ele tomou a benção, mãe. Ela disse: Deus abençoe. Só que o nome da mãe dele, o nome do personagem, é Gomecinda. Ela tinha 7 irmãos e eles diziam que não iam sossegar enquanto não encontrasse tal assassino. O que mais intrigava a população é que ela não tinha nenhum inimigo na cidade. Como é que podem ter praticado uma crueldade dessa? De manhã, foi a prefeitura tirar a guia de enterro, o atestado de óbito no cartório, convidou o padre Tibério para celebrar a missa de corpo presente, já que ela era católica, e as pessoas diziam: João, mano, como é que tu tem coragem, ainda força, tudo isso? O que eu posso fazer pela mamãe nesse último momento? Tem que ajudar. Mas aquilo toda hora batia na cabeça dele, né? E ele ainda participava de uma galera chamada Atentados da Noite, que praticava crimes bárbaros na cidade. As pessoas se comprimiam nas estreitas ruas de Ega, começou a missa de corpo presente 2 horas, 4 horas estava tudo encerrado. Ele foi para casa, ele tinha um aparelho de som, naquele tempo colocava os CD, pegava 6, ele botou só rock pesado, heavy metal, botou Rod Stewart, Queen, botou Sepultura, e foi botando. 10 horas da noite ele comprou 1 litro de elixir tombante, que era a cachaça desse, né, grande, entrou no quarto, escreveu uma carta assumindo toda a culpa pela morte da mãe, amarrou uma corda no caibro, se enforcou e morreu. O tio dele lá pelas 11 horas arrombaram a casa, ele estava com um palmo de língua para fora, e todo conto tem uma moral. Então ele deixou lá, né, escrito isso, e na carta dizendo, né, assumindo toda a culpa pela morte da mãe, dizendo para as pessoas não fazerem isso, e o conto finaliza dizendo: haja com bom senso para não se tornar escravo do sentimento de culpa. Se você vai fazer algum mal a alguém, cuidado, esse alguém pode ser você mesmo ou alguém da sua própria família, que foi o que aconteceu com ele. Ele morreu pelo sentimento de culpa. Então, é a prova de que o crime não compensa. Então, o conto, ele tem essa moral, né? Então, esse é o primeiro. E de lá para cá, aí já veio Ninguém Tem Dia Marcado, Só Porco Morre na Véspera. Aí já veio, dezenas de outros. Seringueira do Médio Solimões, Fragmentos e Memórias de Vida e Trabalho. E aí eu já lancei uns 6 a 8, em que eu escrevo um capítulo inteiro do livro, junto com o professor Michel Justaman. O nome da coleção é Fazendo Antropologia, Anual de Solimões. E agora vai sair mais um, que é desse da tese, Seringueiro do Médio... O Real, Simbólico e Imaginário nas Memórias de Seringueiro e do Médio Solimões, Causos, Cantorias e Sarau no Coração da Selva, que é esse último, e eu tenho mais uns... Tem 2 romances que eu estou finalizando sobre Tefé, que já vou deixar o título aqui, olha, Bang Bang em Tefé. Ela ficou fechada por 3 dias. Ninguém saía, bala aqui cantando para todo canto. E o outro é Tefé como área de exclusão. No tempo da varíola aqui, não sei se já passou pela sua cabeça, por que depois que termina o Juruá, aqui na cidade de Tefé, onde está localizada a UEA até lá no Itapuã, por que chama Bexiga a estrada? Estrada da Bexiga? Não. É porque a varíola também era uma pustema bem grande, só como se fosse um tumor forúnculo, só que era só na pele. Sim. Aquilo ficava cheio daquela secreção purulenta, então era como se fosse esse balãozinho, essa bexiga. Então, por isso que a estrada chama bexiga. Aquilo lá ficou área de exclusão. Fizeram Casa de Paxiúba, que eu estou tratando nesse romance, e pessoas com muita fé vestiam plástico, passavam copaí, bandiroba e muito tabaco, iam lá levar comida. Mas todo dia tinha 3, 4 mortes. Eles afastavam a paxiúba, cavavam a cova lá mesmo, só faziam jogar os corpos lá, dezenas de cadáveres enterrados. Então, trazendo também um pouco dessa história. Nossa, tem muita coisa aí. Eu também estou pretendendo começar o meu canal, né? No YouTube também, para a gente
levar dezenas dessas histórias e Muito entrevistar bom. outro, porque ninguém nunca sabe Conte tudo, com o né? nosso apoio em todos os sentidos, se assim desejar, professor. Pois é, e aí eu fui pro folclore, que lá eu vivi o meu radinho, poxa vida, eu ouvi eles cantarem e tocar o Wilson, né? O Wilson aqui do sax, o primeiro conjunto dele, ele tocando nas brincadeiras do índio. Então, o primeiro grupo dele era o Wilson e seus macaquinhos de ouro. Eu achava muito gozado o termo. Depois era o Wilson e os seus micos amestrados. E depois, quando eu vim para cá que eu transmiti, eu entrevistava o Wilson, ele tocava toda vez. Aí eu passei a apresentar esse folclore. Eu acho que eu apresentei esse folclore como locutor oficial aí mais de 20 vezes. Não é fácil não, chegar às 6 da manhã, sair 6 da tarde, chegar às 6 da tarde e sair do outro dia. Agora, transmitindo, eu chegar lá 8 horas e só sair 6 da manhã, não é fácil não, 1 hora falando, né? Mas feliz porque se você não narra e não descreve detalhadamente o que está acontecendo, não adianta, olha a brincadeira, agora entrou o cordão de índios, vamos lá, Turuçu, Putiracarueta, tu entende de Tupi-Guarani? Não, então eu tenho que saber um pouco de Tupi-Guarani para traduzir, né? Ai, minha pé, e a superi, na juri, Takurumi. Que diabo é que está sendo dito, rapaz? Minha pé, então pode ser bolo, né? E a superi, na juri, Takurumi, a decauim cuité. Quando eu digo a decauim cuité, é como se eu dissesse, me traz cachaça, o sumo de caiçumo ou pajuaru no copo ou na cuia. Então, cuité, vaso pequeno, cauim, bebida que alucina. Então, quando eu digo em Tupi-Guarani, a decauim cuité, eu estou pedindo cachaça no copo ou na cuia. Se eu dissesse a pituna quiriri, é como se eu dissesse, pajé, vamos fumar, vamos pitar o cigarro de palha ou de tabaco mesmo. Se eu disser na pituna quiriri, eu estou chamando toda a tribo agora, vamos fumar, vamos, né? É a hora do ritual que o cristianismo chegou e disse que era feio, imoral, imundo, pitiu, remelento, deprimente, degradante. Quer dizer, se a gente não tem o respeito pelo outro, não adianta nada. O cara diz, rapaz, na tua igreja não faz isso? Que nada, rapaz, né? Faz não. Rapaz, não faz isso não. Então, isso não é coisa de Deus. Ora, como não é? Se eu encontro Deus no modo como eu faço e ajo, praticando o meu culto, está tudo bem. Já disse o maior dramaturgo brasileiro, Nelson... Esqueci o nome correto dele, daqui a pouco eu lembro. Ele dizendo assim, a unanimidade é burra. Então a gente tem que entender, vou já lembrar o nome do cabra, que o diferente é normal. Se nós entendermos que o diferente é normal, não haverá briga. Tu é dessa religião, o outro é sabatista, metodista, luterano, testemunho de Jeová, não interessa. E tu encontra Deus orando lá do lado de uma árvore, né? Não tem problema, tá tudo bem. O problema é querer que todo mundo seja igual, né? Aí não dá, aí não tem como. Professor, aí a gente também acompanhou, através do rádio, eu acompanhei ali presencialmente o senhor fazendo aquela narrativa, passando para os ouvintes, tudo que estava acontecendo no momento, isso me atraiu muito. Eu parei até de assistir um pouco e fiquei ouvindo pelo fone de ouvido. Né? Então, assim, o seu vasto conhecimento referente à nossa cultura, né? Principalmente do folclore tefeense, a gente acabou percebendo que o senhor tem um envolvimento muito grande com a cultura, faz parte da nossa cultura tefeense de uma certa forma, a qual aproximou quem teve essas vivências, né? Nesses períodos assim, poxa, o professor Zelino está me matando uma saudade da época que eu brincava, né? Quantas pessoas que não puderam ter a oportunidade de estar lá naquele momento, e o senhor pôde projetar através do rádio essa... Você dizendo isso, você me traz a lembrança aqui. O Raimundo, que é um deficiente visual, professor, também estudou na UEA, conversei bastante com ele. Eu fui na quinta-feira encontrar com o Padre Hélio. Nós estamos falando aqui para o Brasil, mas estamos também falando para o mundo, né? Para os internautas aí que navegam na grande rede mundial de informação. Nós nem falamos aqui, mas já para complementar aqui, Tefé, meus irmãos, evoluiu de um termo de tebé, até chegar na palavra Tefé, que quer dizer a cidade do Rio Profundo, que nós estamos na margem de um grande rio, né, o Rio Tefé, com vários afluentes. Então, cheguei lá, o Padre ele estava assistindo, era a semana do deficiente ou do portador de deficiência. E lá, ele já me vendo, e já
algumas que estavam lá, das professoras também já tinham trabalhado comigo na Secretaria de Educação, quando eu estava secretário com o Dosivaldo e secretário com a Darlene Reto. Então já pediram para me recitar poesia, eu já fiz isso, e o Raimundo falando disso, ele disse, eu ia para o folclore, mas para mim que sou deficiente visual é muito ruim eu até chegar lá. Agora, sabendo que o senhor vai narrar o folclore, eu vou ficar, porque eu sei que eu vou ter todas as informações. O senhor não diz só que está se apresentando a ciranda, o senhor conta como é que a ciranda chegou, quem trouxe, qual é o histórico. Então, eu não tenho necessidade de sair de casa. E dezenas de outras pessoas também disseram, eu não vou mais lá pessoalmente, vou deixar para ir outro dia, que hoje ainda é quinta, porque eu tenho certeza que eu terei todas as informações. Porque quando você assiste um site, um canal, que bota lá a sua câmera, né, com o microfone apenas da locução oficial, e está rodando lá, mas que nessa hora em que a brigadeira se apresenta, o locutor oficial não fala, não sei se você percebe. Sim. E que nem sempre o narrador traz todas as informações, é uma transmissão dicotômica, que quer dizer sem um dos membros. Você tem o vídeo, mas e o áudio explicativo? De onde vem? O que é isso? Aquela fantasia foi composta de que material? Forma, que material? Né? De onde vêm os artistas, o que fazem, foi em que local. Então, morreu a transmissão. É tanto que, como você mesmo disse, você tinha o vídeo, mas você viu que a informação era tão completa que você se desligou do vídeo, e com áudio era como se você tivesse áudio e vídeo ali, porque se descrevia, e é necessário, quem trabalha no ramo da comunicação via rádio precisa disso, né? Precisa ter essa sensibilidade, porque se ele não descreve todos os detalhes, todas as especificidades, todos os pormenores nesse sentido, o sujeito desliga o rádio imediatamente. Hoje eu já falei com pessoas que vieram lá do Jutica, inclusive uns parentes meus disseram, nossa, tu foi contar a história lá, né? Do time lá do Esperança, que era do Jutica, e do União, que era do Canhembé. Quando o Canhembé ia jogar no Jutica, as pessoas já cantavam, né, a música do Esperança. Esperança, está na hora de você entrar em campo, não tem mais, não tem mais. Você tem os jogadores, sempre, sempre, onde vai. Os jogadores são de confiança, quando a bola pega, o gol que a rede alcança. Aí já diziam que o União ia esmorecer, né? Porque o Esperança estava aí com vontade de vencer. Então, ela diz assim, nós ouvimos tudo isso. Encontrei lá o Jaime, lá do Catuá, me dizendo, nossa, o Massal da última comunidade do Lago do Catuá, lá a comunidade Santa Luzia do Boia. O pessoal do Carapanatuba, do mesmo lado, do Ipixuna. Você tem esse feedback com esse... Sim, as pessoas vieram aqui, encontrei agora da comunidade do Prainha, já no Lago do Marajó, depois do lago. Agora, a partir disso, professor, você tem algum projeto para continuar fazendo isso? Pois é, eu já recebi Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua vida hoje? O senhor está mais bem, então é o seguinte, eu já tenho tempo para me aposentar. Eu já estou lecionando há 39 anos. 37 aqui, 2 pelo município. Você sabe que eu sinto uma falta, antes de o senhor concluir seu raciocínio? É justamente isso, essa magia do rádio que ficou um tanto adormecida ao longo desses... O que mais me preocupa, no rádio você dizendo isso, e as pessoas com o papel na frente, Jackson. É. E eles ainda duvidam. Eles olha, rapaz, que é doutor, juíza de direito, será que é isso mesmo? Vale o que está escrito, né? E acabou. Você não vê, mas a busca do aperfeiçoamento constante, né? Porque você não adquire isso aqui do dia para a noite, né? É preciso anos de experiência, treinamento. Nós fomos treinados, o MEB nos levou para a Faculdade de Comunicação em Fortaleza. Lá estava o diretor da Rádio Aparecida, que teve aqui também, que não é mais agora, a memória já vai falhando. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E esse convite para transmitir, para narrar o Festival Folclore, como é que surgiu? Pois é, então esse aperfeiçoamento vem de lá. Lá estava a Glorinha, estava a Conceição Weine, que treina a fonoaudióloga, os artistas da Globo. Então veio o convite assim, tipo, poxa, o folclore está tão assim, né? Padre César Moreira, o diretor da Rádio Aparecida, ex-diretor, que agora é outro. Será que se nós fizéssemos... E eu cheguei, eu estou praticamente há 2 anos, que a dona Dora se aposentou, a professora de português e inglês, com a família de diabetes, que subiu muito o diabetes e os rins pararam, porque quando você não cega, para os rins. E nós tivemos que ir para Manaus há 2 anos no auge da pandemia, ela está na hemodiálise terça, quinta e sábado, mas
foi morrendo com a pressão de 14 por 24. Hoje não está equilibrado, a gente pode dizer que está bem. E aí eu fiquei pensando, eu disse, rapaz, acho que eu vou rádio. Falei com o Padre Hélio também, o Thomas também era uma pessoa de cabeça muito, agradeço aqui por termos ficado lá tanto. O Padre Hélio disse, vamos fazer. É tanto, né? Tem que pagar um valor e eu digo, eu vou correr atrás dos patrocínios. Então, mesmo eu estando 2 anos para lá, indo e vindo, a minha credibilidade é tão boa e eu zelo tanto por essa credibilidade que eu chego lá, olha, minha gente, eu sou o professor Zelino, sou da Rádio Rural, nós vamos fazer o folclore e a transmissão ao vivo. O cara diz, professor, com outro eu jamais faria, mas com o senhor eu vou fazer. Quanto é? Rapaz, às 4 noites esse valor aqui. Não, eu vou fazer agora. Então, nós não tivemos problema, graças a Deus, ainda levei o Tinoco, que é um bom comentarista também, pagamos o Tinoco, mais 2 pessoas para nos ajudar. Compramos ali o nosso alimento todinho, que eu vi que às vezes quem está transmitindo ali, às vezes não tinha nem água para eles beberem. Nossa caixa de isopor, tudinho. Padre Hélio lá do começo ao fim. Ele ficou encantado com a transmissão e já me convidou agora, já que eu devo me aposentar também daqui a uns dias, porque dentro da Rede Amazônia, se eu não me engano, tem um projeto para a gente fazer releases como esse podcast aqui no nível menor, mas sobre drogas, alcoolismo, prostituição infantil, desmatamento, e a preservação e tudo mais. E quer dizer, eu estou com esses projetos aí, então vou começar também a elaborar essas notícias que nós vamos relatar para essa Rede Amazônia, são não sei quantas rádios ligadas também, né? É um projeto novo, inclusive. É um projeto novo, é como se fosse a Rede Católica de Rádio, mais de 375 emissoras ligadas nela. E eu ainda pretendo fazer muita coisa, porque agora que a gente está melhor preparado, então pode contribuir muito mais, né? E voltar às escolas, trazer esse projeto que nós pesquisamos aqui em Tefé, nas escolas Santa Teresa, na escola São José, e com as famílias dos agricultores, e fazer assim como se fosse a culminância do projeto, levar, que eu sempre faço, sempre que eu termino um curso fora, eu venho e trago para a comunidade essa discussão, trago para o rádio, que isso é muito importante, que mesmo depois que a gente acaba, a universidade, o CNPq e a CAPES ainda nos acompanha por 5 anos. Nós não tivemos o financiamento, né, da Bolsa no mestrado. Em 2014 eu ainda tive no mestrado também multidisciplinar na UFAM, mas agora com a entrada do atual presidente, ele acabou com a saúde e a educação. Então, quantas vezes, Jackson, nós, não vou nem dizer eu assim para não achar que eu que estou querendo aparecer, pagar o almoço, um prato de comida para uma pessoa que perdeu a bolsa e que é de outro estado, de outro município, não podia comer, você dá um prato de comida para que ele continuasse lá e termine. Nossa, dezenas de vezes. Então, se eu não tivesse o meu salário de professor, que eu sou concursado, e eu estava com decreto governamental, autorizado pelo governo do estado, porque quando a gente é concursado tem essa prerrogativa da lei, mas mesmo assim eu ainda perdi de salário 24 mil, porque o salário alimentação, que é R$500, eu não recebi. Então, ao longo de 4 anos eu perdi 24 mil e ainda deixei de receber a bolsa, né? Que para o país é uma tragédia. Quando entra um governante desse que não investe em saúde e educação, aí é péssimo. Porque se educação, quanto mais analfabeto é melhor de enganar. O cara vai lá e troca o voto por uma dose de cachaça, por uma dentadura, né? Então, para esse tipo de política que tem essa visão mesquinha, isso é bom. Mas para quem quer um Brasil mais evoluído, mais igualitário, mais fraterno, mas isso é utopia, mas a gente busca isso. Sim. Uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais fraterna. Porque imagina, se eu tivesse ficado lá como colegas meus, nossa, eu tinha sido mordido por uma jararaca, uma pico de jaca, como vários amigos meus ficaram lá e morreram já e não acenderam. Mas o Judica deu bons frutos. A Delva veio aí, né? Professora também com a escolinha. Eu aqui, o Nazareno, que também foi vereador por 2 vezes. Eu fiquei de 2009 a 2012. Um projeto também político, nós chegamos Vamos fazer esse link. Como é que o senhor ingressou na política? Qual foi o convite, assim, porque a gente já tinha uma atuação muito grande nos diversos segmentos sociais, né? Então, nos convidaram, nós fomos lá e o público nos oportunizou. Não, o senhor não se reelegeu. E tem alguns problemas, porque também a maioria
dentro do parlamento, Jackson, é realmente uma coisa impressionante. É o lugar mais democrático do mundo, onde todo mundo fala e ninguém ouve. Na hora que tu está apresentando o projeto, rapaz, é uma conversaria miserável. E depois todo mundo tem que votar, né? O cara diz, olha, votando o projeto, quem tá... Aí tu tem que te inscrever, o cara nem sabe o que tu disse, ou ele vota a favor ou contra. Ou às vezes ele fica enciumado que tu apresenta dezenas de projetos. Hoje ainda tem Eu conheço essa liturgia da... Um celeuma. Você cobria lá, eu me lembro. Tem o seguinte, o primeiro projeto eu disse, pô, a TFE está precisando de uma granja. Então, até hoje, ninguém lembra do projeto da universidade. E o cara dizia, a granja? Eu disse, eu vou apresentar o projeto da granja. O meu primeiro projeto foi para implantar uma granja em TFE, que eu imaginei que teria uma carne da galinha de melhor qualidade, não passaria por aqueles longos dias no gelo. Renda. Ovo de qualidade geraria emprego e renda e agregaria valores. Também. E a gente iria exportar. Mas eu não contava também que alguns se sentem enciumados, mas graças a Deus eles aprovaram. Eu não posso dizer que eles não aprovaram. Todo mundo, os 15, votaram a favor. Mas só que tu apresenta o projeto, ele é aprovado, mas o prefeito não tem nenhuma responsabilidade de executar o projeto. Como é que ficou tudo isso, professor? Pois é. E principalmente quando tu é oposição. Mas era o Sidônio que estava no governo nesse período. Não, o Sidônio tinha 3, que era eu, o João Paulo e o Neto Andrade. Depois o Neto Andrade passou, quando o rapaz derrubou o Sidônio e ele assumiu, eu não vou nem falar aqui para não dar zebra, né, porque está no período político, o Neto Andrade passou por lá de lá, ficou só eu e o João Paulo, mas o João Paulo como presidente da Câmara, ele não ia falar, eu como oposição. Então, aí que ele não ia executar, porque os caras começam a dizer, olha, se tu aprovar o projeto do Zalino, ele é o próximo candidato a prefeito, não tem quem tire dele, porque o primeiro foi esse. E o segundo foi o do Corpo de Bombeiros. Aí eles recusaram dizendo que a segurança e de responsabilidade do Estado. Trouxemos a Assembleia Legislativa aqui, o Belão era o presidente, 17 deputados dos 24. Houve pedido de vista ou tiraram simplesmente o projeto da pauta? Não, tiraram o projeto porque eles diziam que não cabia eu apresentar projeto, porque era... Não competia ao município. Não, município, isso é responsabilidade do Estado. Aí veio a Assembleia itinerante para cá, 17 isso deputados. À época, né? Isso à época. Mas hoje continua do mesmo jeito, a segurança ainda é responsabilidade. Aí aprovaram lá no Walter Cabral, na escola Walter Cabral, e aí o Nelson Monteiro era uma patente alta dentro do Corpo de Bombeiros, fui lá em Manaus, conseguimos não um carro novo, mas 2 carros seminovos em que o município ia arrumar para trazer para cá. E um dia eu entro no gabinete do prefeito, na oportunidade de Sidônio, 2 colegas meus, dizendo, olha, se tu sancionar esse projeto aqui, assim mesmo, com essas palavras, ele será o próximo candidato a prefeito e não tem quem tome dele. Então, porque eu já tinha apresentado um outro que era que tornou obrigatório e definitivo a realização do folclore e da Festa da Castanha. Sim. Que é o projeto 01 de 27 de abril de 2009, que foi o único que ele sancionou. O único, né? Porque então tem sua autoria. De minha autoria. Então, a lei do folclore e da Festa da Castanha. Porque eu não sei se tu lembra, entrava um prefeito e realizava um ano e depois Exato. Não. Agora, por força da lei, enquanto existir o gênero humano aqui, na face da terra em TFE, os prefeitos, qualquer um que entrar, serão obrigados a realizar o folclore e a Festa da Castanha, porque agrega valores, é sucesso de público e de venda. Sem contar que tem que justificar o orçamento, sim, caso não faça, né? Pois é, que não faça. Aí veio... Aí o terceiro projeto foi o quarto projeto foi do barco saúde itinerante, uma balsa para atender o Lago de Tefé, atender a costa, atender até o Lago do Canhambé, atender o lago, também aprovado, que também não foi sancionado. Aí veio o IML. Nossa, como é importante o IML aqui, um Instituto Médico Legal aprovado. Consegui com os técnicos e médicos todinho. Houve aprovação, então. Aprovação, mas também não foi implantado. Aí veio a escola do Abial, que ia se chamar Vilma, que é a mãe de um colega meu, cabeça branca hoje, rapaz, esqueci o nome dele, que aí depois passou para Maiara Redman, projeto de minha autoria, a escola lá do Santa Luzia, aí foi dezenas de projetos importantes que eu considero.
e que não foram executados na cidade. Hoje o cara ainda diz para mim, Zé Mete, a seguinte é a granja, o senhor não fez, mas o vereador não é para fazer. Executa. Eu apresentei os projetos. Não é ordenador de despesa. Né? Mesmo depois que o Sidônio caiu e que assumiu o outro prefeito, que era o PAP, eu apresentei os 4 anos e os 4 anos foram aprovados, mas não foi só meu não, dos outros também, dezenas de projetos aprovados não executados. Me tire uma dúvida, professor, o projeto aprovado se torna lei, né? Sancionado pelo prefeito, mas a partir do parlamento ter aprovado já é lei. Ele vale, mas aí para ter o aval de se transformar mesmo, tem que ter a sanção do executivo. Então, senão, mesmo não... que o seu projeto, que foi aprovado naquela todos aprovados. Da granja, se o atual prefeito... Se ele não executou... Mas se ele quiser, ou tem um prazo de validade para tem prazo de validade, mas qualquer um outro agora desses aí poderia reapresentar o projeto novamente, né, e implantar. Agora, detalhe é o seguinte, ainda com relação a esses projetos, hoje não, já tem uma mudança, porque agora tem... Rapaz, esqueci o termo técnico. As emendas... sim. E as emendas parlamentares que eles... Pois é, as emendas... tem um termo técnico da emenda, das emendas, as emendas... Eu tô lembrando também... mas daqui a pouco não interessa esse termo técnico, que eles são obrigados, então, porque eu apresento o projeto esse ano, ele diz, mas eu não tenho orçamento do ano passado. Aí eu reapresento no próximo ano e já reapresento a emenda aqui com o valor do projeto para implantar a granja, que é 2 milhões, a escola do Abiá 1 milhão, aí vai... Né? O Corpo de Bombeiros, tanto. E assim, o Centro Cultural de Referência, o projeto que eu apresentei, o Centro de Referência do Idoso, onde ele apresenta, mas que tem a piscina, que tem a fisioterapia. Sim. Tudo isso foi... então eu considero que eu fiz... Eu achei importante fazer a Universidade Federal para cá, o IFAM, que passou aqui, o senador João Pedro, aqui no seminário próximo de onde a gente está falando, eu apresentei na parte da tarde para ele, ele foi para o parlamento, lá no Senado Federal, aprovou a emenda 04. Na Câmara, quem relatou foi o Sabino Castelo Branco, que era deputado na oportunidade, relatou o projeto, aprovou, mandou para cá, ainda estava vereador, li aí, e o projeto, imagina, um projeto de minha autoria, com o senador João Pedro, com o Sabino Castelo Branco relatando, e todos os deputados que votaram a favor. O IFAM, aqui, o Instituto Federal de Educação, que os 3 primeiros anos ele começava até ensino médio, depois vira faculdade, dentro dessas outras áreas tecnológicas que nós não tínhamos, né? Na UEA, que é mais desse lado da pedagogia, a gente já tem engenharia de pesca, engenharia florestal, né? Engenharia de produção. Nossa! Ainda não foi inaugurado até hoje. Eu achei importante... Imagina o prejuízo para a cidade. Exatamente. Eu achei importante fazer esse link, professor, justamente para que houvesse um esclarecimento, né? Talvez possa estar enganado. Não houve uma oportunidade de que houvesse mais isso para as pessoas. Até porque nós não transmitíamos pelo rádio, né? Agora, professor... Também ainda tem a Academia de Letras, nesse período, a Academia de Letras e Ciências e Artes, fundada em 2004, quando a professora Núbia comandou a Semana de Arte, e nós trouxemos para cá Frederico Krug, Tenório Teles, nossa, dezenas de escritores que vieram aí. Nós fundamos a Academia, que eu fui o primeiro presidente e sócio fundador, e a Academia de Letras funcionava bem, e aí também... Quando entrou um outro prefeito, acabou. Nós formávamos 600 jovens por ano na informática básica, avançada e design. A nossa informática era mais completa do que a do CETAN. Tu imagina um negócio desse, porque no CETAN tem um curso de informática básica, avançada e design, mas não tem uma matéria chamada ICC, que é a Iniciação à Ciência da Computação, pois a UCAT tinha. Então imagina o prejuízo. Nós ainda sorteávamos, Jacques, um computador a cada 60 ou 90 dias... Tudo isso ficou de lado, um prejuízo miserável. E que eu era o presidente também, depois o Protásio e tudo mais. E aí um dia o Antônio Seabra, que é um gênio, né, do ramo das artes plásticas, e aí eu voltei, tinha acabado o mandato de vereador, e eu disse, estava minha cambalida, o Protásio estava acabando, eu disse, eu não tenho candidato, eu serei. Aí o Seabra saiu com essa. Olha aí, olhou para o Zé Maria, vai começar a politicar de novo, né, Zé Maria? Eu disse, mas... Eu nunca vim aqui pedir um voto, nunca usei nada. Aliás, eu doava meu tempo, doava tudo aqui, comprava às vezes com meu dinheiro. Claro que uma parceria com o município ajudava. Nunca fiz nada. Então, presidente, se é por isso, tu será o presidente. E um cara que é um gênio no ramo da arte,
No dia que ele se elegeu, até hoje, ele nunca reuniu com nenhum membro da academia. A academia se acabou nas mãos dele. Nós já tínhamos dezenas de livros, nós já tínhamos o Ronaldo de Brito Leite, grão-mestre da maçonaria, tinha doado dezenas de computadores que depois o prefeito da época levou tudo para a prefeitura e se acabou. E o Seabra não reuniu uma única vez até hoje. Até hoje, outro dia eu fui mandar pintar os coletes, eu disse, Seabra, quando é que tu vai reunir pela primeira vez a academia? Porque eu, como vice-presidente, como ele não reuniu, daqui a uns dias eu estou querendo reunir a academia para a gente reativar e levar adiante, para mostrar que às vezes você é um gênio num campo, mas no outro você não funciona, né? Quer dizer, não conseguiu reunir uma única vez. E voltar para a política? Não. Para a política agora não tem interesse não, mas a gente está sempre trabalhando, eu sempre me coloquei, e eu nunca fico em cima ou atrás do muro, eu sempre estou na frente e todos sabem de que lado eu estou, como eu faço, sem nenhum problema, nunca me vendo, nada, eu estou sempre limpo para ninguém bater na minha porta e dizer, pá, você se vendeu, e eu, não, nada, trabalho conscientemente, faço um jogo limpo e tenho interesse que a cidade progrida, e aí isso que eu quero uma cidade melhor para mim e para todos os outros, né? A gente, como diz a música do Epitáfio, a gente não quer só asfalto, não, a gente quer comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer arte, né? Nós já tivemos o melhor cinema aqui. Por que não tem um cinema na cidade? O Centro Cultural de Referência do projeto, enquanto vereador que eu estava, contemplava a sala de acústico, a apresentação de tudo. E ao lado desse tinha as salas todas do Centro Cultural de Referência, que ia ser o lugar tipo um bumbódromo, o castanhódromo no meio. Sim. Do lado tinha todas as salas com os cursos de formação de tudo. Eu cheguei a ver o projeto. Porque o turista chega, por exemplo, tem a dança africana. Ele quer ver lá a Jurema, mas cadê o bonequinho que poderia estar sendo trabalhado no corte e costura na sala lá, né? Ele quer ver a Princesa Isabel, que liberta os escravos. Ele quer ver o Preto Velho, não tem. Ele quer ver alguém da Ciranda da Tradição. Então nós teríamos. E aí nós íamos fazer o que faziam aqui os nossos nativos, os povos tradicionais da floresta. Toda manhã eles iam buscar o sol numa grande canoa, o baque, quer dizer do Tupi-Guarani, uma grande canoa, lá no Coema, aqui já saindo nas proximidades da missão, porque os nossos povos tradicionais acreditavam que se eles não fossem buscar o sol, ele não clarearia, não traria toda essa luz, toda essa maravilha, e a terra viraria um gelo. Então, imagina para o turista a gente ter dezenas de canoas, quantas pessoas nós íamos formar no turismo que está faltando para falar não só o português, mas o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, o alemão, e levar para lá para turista ver, para a gente estar explicando. Nossa! E outras coisas, por exemplo, aqui, os bois. Você é muito jovem, não lembra, mas eu já estou com 62 agora, completei. Aqui tinha um boi campineiro, corre-campo, pingo de ouro, boi malhado e o boi jitinho. Meu irmão, quando ia morrer um pingo boi de ouro, desse... boi jitinho. Ai, meu Deus, era choro dos brincantes que choravam rios de lágrimas, porque no dia que o boi morria, ia acabar toda a brincadeira. Como o Tefé não era asfaltado, eles dançavam na frente das casas, eles pagavam, né? Rola, rola, boi jitinho, rola quanto quer rolar, boi jitinho é boi de fama, campeão desse lugar. Morreu o seu Raimundo do boi jitinho outro dia. Perdemos uma grande peça e não ficou como está ficando aqui essa minha memória registrada agora, né? Exatamente. Porque eu dizia para ele, se eu não, bora gravar, seu Raimundo, eu vou patrocinar o boi. Ele dizia, Ave Maria, se eu dissesse para o meu pastor, ele me mata. Eu disse, mas não pode. Uma religião que impede um traço cultural desse, não é possível. Né? É um talento que o Senhor tem, Deus nos deu isso, o grande arquiteto do universo, como nós chamamos na maçonaria. Por que eu vou me... Não, eu vou expandir, porque cada um recebeu um talento, né, Jacques? Sim, sim. Eu até digo que eu recebi 2, que a facilidade eu não preciso pensar o que eu vou falar, e uma inteligência boa, que como todo mundo tem a sua, mas a minha eu considero que ela é boa mesmo e um pouco diferenciada. Não que seja melhor ou pior, porque eu estou de aprendiz, mas... Não posso dizer bem um bordão, que na verdade faz parte até do seu dia a dia, né? Faz parte do ser humano que o senhor é, sempre mencionar o arquiteto do universo, né? E o senhor tem, assim, demonstra ser uma pessoa de muita fé, e esse bordão, pode dizer um bordão que o senhor... porque é o seguinte, Jacques, é o seguinte, nós não somos só matéria, a gente, filosoficamente falando, a gente diz que a gente precisa a cada dia
é estar ou fazer ou colocar-se assim nesse modo chamado mens in corpore sano, que quer dizer um corpo são com a mente sã. Mas aí nós vamos para o conceito dentro desse folclore, do conceito de saúde. Qual é o conceito moderno de saúde? Pô, mas como é que um cara que não é da área de saúde... Então, antigamente, saúde, o cara dizia o bem-estar físico. Não. Então, o conceito moderno de saúde é o bem-estar fisiológico das diferentes funções do corpo. O que é isso? É o bem-estar físico, mental, social, espiritual, intelectual, todos os modos. Porque quando eu estou bem de físico, de corpo, mas socialmente eu briguei, tenho desavença e tal, não posso ir para o bairro e tal, eu estou doente completamente. Quando a minha mente está perturbada, eu estou doente mentalmente. E se eu fiz alguma coisa de mais errado que ultrapassa essa dimensão e vai para uma outra, como diz a filosofia, vencer a imanência, o niilismo e ultrapassar e caminhar para uma outra ascendência, né? Se eu estou aqui, se eu não faço isso, eu também estou doente, eu não consigo evoluir para uma outra dimensão. Então eu digo, também eu estou doente espiritualmente, porque alguma coisa me bate. Aquele negócio do conto, agir com bom senso para não se tornar escravo do sentimento de culpa. Então, quando a gente diz arquiteto, grande arquiteto do universo, a gente diz o seguinte, aqui, olha aqui, para eu estar sentado aqui com você, e nós sentados aqui para acoplar esses copos tudo aqui, segurar, teve uma peça que a gente chama de mó, que convencionou-se dizer que é a mesa. Aqui eu vejo uma estrutura grande, são paredes. E quando a gente olha o universo, aparentemente, falando no linguajar mais geral, não tem uma viga, não tem uma coluna, nada segurando. E a impressão que se tem é que tudo está na mais perfeita harmonia. Então dizem que quem fez isso só pode ser um grande arquiteto. Então, dizemos na maçonaria, pegando a filosofia, porque a maçonaria ela é simbólica e filosófica. Então, disse que quem fez isso foi um grande arquiteto. Então, nenhum maçom, e as pessoas imaginam que maçonaria é religião, e não é uma organização social. Lá não entra, digamos, um ateu, talvez até... É meio complicado entrar um ateu, todo mundo tem que ter um princípio criador, não importa em que você acredita ou em quem você acredita, mas lá nós não trabalhamos, a nossa construção lá é simbólica, é levantar templos à virtude, cavar masmorras para enterrar os nossos vícios, as nossas paixões, e se tornar o melhor ser humano possível para você, para a sua família, para o vizinho, para a rua, para o bairro e para a sociedade. Baseado em princípios de igualdade, que todos são iguais, de liberdade e de fraternidade. É isso, é combater os erros, os preconceitos seus e dos que estão próximos de você para a gente, sem querer se colocar como espelho, não. Lembrando sempre que nós somos aprendizes, né? Como disse um dos maiores filósofos dos tempos pós-modernos, que chama-se Edgar Morin, onde no painel da ONU, bem na frente, aqueles textos imensos, todos escritos por ele, onde ele diz que o mais importante dentro de um trabalho científico e na vida não é o método, porque até então se pensava do que o que guia a coisa é um método. Não, se você não tiver um método, você não chega a lugar nenhum. Que método é a mesma coisa que estrada. Que método é a mesma coisa que via. Que é método é a mesma coisa que caminho. Então ele diz que o mais importante em um trabalho ou na vida não é o método, é a caminhada, porque o que ocorre dentro dela, e que Tiago de Mello, que morreu esse ano recentemente, em 84, já tinha dito isso. Na vida não tem caminho novo. Novo é o nosso modo de caminhar. Se a gente caminhava em linha reta, agora a gente caminha zigue-zague e vice-versa. Né? Então, filosoficamente, então a gente diz que não tem o caminho novo, novo é o modo de caminhar, o que tinha dito Edgar Morin, o mais importante na vida
não é o método no trabalho, e sim a caminhada, porque o que você encontra de percalços, de permanências, de continuidade, de avanços e de retrocessos, nossa, as lições e os aprendizados que tu tira daquilo é muito importante, né? E que às vezes a maioria bate assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, quem quiser me aceitar é assim porque eu não mudo. Ora, se todo dia tem um dia novo, esse espaço que vai nascer desse horário que nós estamos aqui a partir já com certeza mais de 20 horas, é mais sábio do que todos os meus anos de estudo. Como é que eu queira permanecer como se fosse uma larva fechada dentro de um casulo e não querer sair, não querer aprender? Não, eu preciso sair, eu preciso dizer, nossa, ao invés de dizer quanto eu sou bom, quanto eu sou capaz, é preciso que eu diga, nossa, quanto eu estou aquém, quanto eu estou atrasado, quanto eu preciso aprender, quanto eu preciso reformular as minhas ideias, rever meus conceitos, rever os meus conceitos, o meu modo de ser e de agir. É essa sociedade que a gente está buscando. Seja lá no folclore, que é quando ele relata lá, ele canta, mas tem uma mensagem, que ele canta: com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva. Na hora de ir para o altar, que o casamento não é eterno, que é papo, que é válido enquanto dura. E que quando termina, eu não sou dono da minha esposa, nem ela dono de mim, né? Que eu não tenho que matar e morrer por isso, não. Valeu, tranquilo e calmo, amor, obrigado por tudo. Eu vou assumir a responsabilidade também dos filhos e tal, e cuidar dela, por que não? Ela vai seguir um outro caminho meu, e aí acabou. Mas valeu a pena, é preciso ter essa clareza e essa compreensão da vida. Se nós não tivermos isso, aí como é que a gente vai ter uma sociedade melhor? Essa de comprar arma, de que todo mundo tem que ser 7, 8, 10, porque só é macho e cabra macho quem tem arma. Não dá, eu tenho 20 armas, elas estão todas lá dentro do quarto, penduradas. O bandido chega com a dele na mão, mesmo que eu esteja com a minha na cintura. Nenhum país armado é o melhor possível, é o pior. As tragédias estão acontecendo. Vamos pegar os Estados Unidos da América, o todo-poderoso United States of America. Olha lá. O cara pega um revólver, como eu tenho liberdade, eu vou lá numa classe de criancinhas da pré-escola e atiro naquela. Que mal aquelas crianças fizeram. Rebento tudinho e depois eu me entrego. Não, eu me assumo. Que papo é esse? Se o dom da vida é de um deus ou de uma deusa, porque o machismo levou para o lado de Deus, né? Mas nas nações indígenas, por exemplo, os saterês maués, eles não dizem que é Tupã o Deus, né? Eles dizem que é Tupana, é uma deusa, né? E nada mais de homem, você nasceu primeiro dentro desse folclore, dessa teologia e etc e tal. Homem e mulher, imagem de Deus ao mesmo tempo. Nasceram nada mais de que o casamento, a partir do casamento, a mulher se tornará submissa ao seu marido durante todos os dias da sua vida. Que é isso? Casamento é acordo, é parceria, submissão. Eu digo isso porque eu estou há 42 anos casado, se não for assim, ninguém leva adiante, né? E aí vem esse folclore, que é todo esse conjunto de hábitos, de costume que está representado lá, que a gente tentou descrever, né? Que a gente tentou dizer, que a gente tentou repassar, que você e dezenas de outras pessoas ouviram, e que a gente pretende levar o projeto adiante, levar. E é muito bom. Não inviabiliza. Pode ter a melhor televisão do mundo, a mais poderosa, a CNN, fazendo ao vivo. E eu vou fazendo... Mas o rádio, as pessoas não deixam de ouvir, porque tu não precisa olhar para o rádio. E eu vou me convidar aqui para fazer parte da sua equipe da próxima vez, até mesmo na narração esportiva, que eu adoro. Vamos. Não tenho a mesma habilidade, mas eu tenho um maior Não, mas se a gente for praticando, a gente vai aprendendo muito. Nossa, quando a gente aprende... Professor, eu fiquei muito feliz com a sua vinda aqui. Você lembra das poesias que eu disse no início lá, e que dentro do folclore eu disse que eu recitei aquelas, mas não eram minhas? Sim. Mas a gente poderia deixar aqui várias. Inclusive a que ganhou o último festival que eu participei da Festa da Castanha, né, na área da poesia, que foi aquele Uma História, Uma Vida e Uma Labuta, mas deixou uma de amor também. Eu comecei dizendo: amanhã é um novo dia, minha alma emblemática, saltitante de alegria, canta e chora.
nos perdidos anos idos de minha adolescência e juventude, começo da minha história, que é o piar da coruja, nos alerta do perigo, da tristeza ou candura em um tempo de outrora, da vida dedicada em prol da sobrevivência, da nudez ou sapiência presente na memória, levanta dentro a mata, atenta andando ligeiro, com a espingarda e o paneiro, na ânsia de encontrar os escassos ouriços, caminhando dia e noite numa luta sem parar, alimenta a esperança, a vida vai melhorar, nada vai nos deter, onde queremos chegar, mesmo que não seja este ano que haja fracassos e desengano, ninguém vai nos frear. Mas a poesia tem 2 páginas e meia, lá adiante fala da cooperativa e ele finaliza dizendo assim, ó, vai demorar algum tempo, mas vai acontecer. A vitória do castanheiro é esperar para ver e crer. E também uma de amor que eu fiz. Eu, como também toco e canto, já interpretei, já ganhei um festival com ele, já fui vice no outro, numa carreira solo, que foi nós que começamos os festivais de MPB aqui, transmitindo a juventude, e já transmitindo pela Rural e pela Rádio Nacional, a antiga Rádio Nacional, que hoje é a Mel FM. Sim. Né? Então, também, às vezes, eu faço primeiro a poesia e depois eu musico ela, coloco essa eu fiz para a Dona Dora, ela estava longe, e eu já... É sobre o amor, diz assim, o amor é coisa boa. Eu posso confirmar, é algo de gostoso, fácil de apaixonar. Se pedir para defini-lo, isso eu já não consigo. Todavia vale a pena, o gostoso é senti-lo. Se você ainda não tem, trate logo de arranjar. Precisamos estar juntos, sozinho assim não dá. O maior dia é hoje, então comece agora. Amanhã pode ser tarde, cuida logo, não demora. A vida é passageira, não espera por ninguém. Quero sempre estar perto de você, meu bem. Com você eu sou feliz até a eternidade. Afirmo com certeza... Isso é felicidade, que é o nome da poesia. Que eu deixo aqui como mensagem para você e para todos os nossos telespectadores aqui e no Brasil e no mundo que vão poder ouvir e assistir esse nosso bate-papo. Professor, eu queria agradecer a sua vinda aqui, deixar o espaço para o senhor mandar um abraço para toda a sua família, né, a qual tem aqui essa proximidade, inclusive da dança africana, a qual fez parte por um tempo, né? Eu só tenho uma aproximação muito grande, até por conta dos seus filhos, a qual foram muito envolvidos. A professora Dora, como professora do Santa Teresa, dançou todos os orixás da dança africana, da mãe Xandoca ao Omolu, nossa, todos. Todos. Taline, acho que já brincou todos, a Tâmara todos, o Thales, vários dele, e a Taline ainda hoje... dançou Yansan, e a minha netinha de 3 anos, Tandara Marie, canta e dança todas as músicas. Então nós sempre estamos ligados muito à cultura. Vai passando as gerações. Né? Vai passando. Então quando a gente vê aquelas crianças lá, que o que eu disse no rádio, criancinhas pequenininhas dançando o boi, a ciranda, nossa e etc e tal, então é a certeza de que esse traço cultural chamado folclore vai perenizar, que quer durar pela posteridade, né? Enquanto existir o gênero humano. E você, com esse canal, você abre uma oportunidade imensa para que a gente fale dessa memória, para que a gente fale do imaginário e da subjetividade, que é o modo como a gente reinventa a vida. A gente está cada hora encontrando uma dificuldade, reinventando esse modo de ser, de agir e de projetar-se no tempo e no espaço. Antigamente a gente dizia, não, o passado está muito longe. Desde que eu comecei a história, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu estou falando em passado como essas palavras que estão terminando, o presente como essas que eu estou pronunciando e o futuro essas que vão chegar. É bom que a gente pense passado, presente e futuro interligado, para a gente poder se projetar, né? Em qualquer situação, a gente precisa fazer avaliação, não como punição, mas como verificação de resultados para a gente replanejar as táticas, as estratégias, né, as metas e, obviamente, os objetivos. Se não tiver avaliação, inclusive aqui, a gente não sabe se a gente evoluiu, se permaneceu, se teve avanço ou retrocesso, né? Então, obrigado. Almejar aqui e desejar para você muito sucesso. Pedir ao grande arquiteto do universo que continue nos abençoando, nos iluminando, né, com essa inteligência boa e perfeita, e que a gente não perca essa humildade, que é a humildade maior do nosso irmão Jesus Cristo. Por que a maçonaria vai até o grau 33? Que é a idade de Cristo. Cristo era maçom. Então, ser maçom é fazer o bem sem olhar a quem a qualquer hora do dia ou da noite, não esperar a recompensa.
Porque quem espera é o político. Eu dou uma cesta básica e digo, mas eu quero o teu voto. Então aqui não, a gente deve fazer no dia a dia, continuar fazendo, mas como diz a Bíblia, que a gente chama de livro da lei, né? O que faz a tua mão direita que a esquerda não saiba, né? E aliás, Bíblia não quer dizer sagrado, é nós, os religiosos, que dizemos que é sagrado, como o outro diz que o Alcorão é sagrado, como o outro que é o judeu diz que a Torá é o Cabala judaica, como os hinduístas que têm os Vedas também vão dizer que é livro sagrado. Bíblia quer dizer livros, no total de 72, 46 do Velho Testamento e 27 do Novo. O primeiro é Gênesis e o último é Apocalipse, né? Gênesis quer dizer início, origem e criação, e Apocalipse não tem nada a ver com revelação, né? São textos soltos, mas nada que aquilo vai ser revelado. Quem dá a interpretação é a gente. E cada um interpreta do seu modo. E às vezes as interpretações vão para todos os lados e às vezes não muito legais. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque cada um terá o seu saldo de acordo com o que ele fizer, né? Se fez do bem, bem. Se fez do outro lado, vai receber do mesmo modo. Professor, muito obrigado. Muito feliz, muito realizado de ter esse bate-papo com o senhor, que não será o primeiro, vai ser apenas o primeiro, mas vai ser outros episódios aí que nós traremos vários temas também relacionados ao senhor como escritor, como comentarista, como radialista, né? Teve essa experiência política, é importante também, a gente está sempre atrelado à política para fazer um comentário sobre a nossa história política aqui do município de Tefé. Acho importante o senhor também, se assim tiver interesse, tem muito, cara, e a gente poderia trazer que a minha mãe... Eu vejo uma militância política muito grande. Desde que eu cheguei a essa cidade, eu sempre fui oposição. Porque, não que eu não gostasse da situação, porque eu via tanta coisa errada e eu já tinha esclarecimento, eu sempre fui esclarecido. Como eu não bebo, não fumo, nunca me droguei, eu estou sempre lúcido para dizer alguma coisa. Bem, né? E reafirmar isso. E aí a minha mãe, que a gente pode deixar para uma próxima coisa, só para finalizar, já se não pode até cortar isso, ela era militante antigamente do PTB e PSD. Na íntegra. PSD. Então lá, quem era PSD era chamado de cururu nesse tempo. Quem era PTB, que era Getúlio. E olha só, ainda coube a ela ler a carta para a comunidade do Jutica inteira. Claro que chegou algum tempo depois da morte do Getúlio, aquela carta que o Getúlio escreveu, que historicamente pode não ter sido ele e os seus assessores, mas ficou como uma carta, né? Sim. Saio, né? Da vida para entrar na história, coube ela ler na comunidade. Então, quando os políticos iam lá no Jutica, o seu cunho sempre foi PSD. Sim. Então o PTB não podia encostar. O Rossini Lima, que era filho do Henrique Lima, que tinha um grande engenho lá no Canhambé, o bisavô dele. Né, o avô dele. Porque aquele era o Rossinil. Estou falando do Rossini, que era dentista, odontólogo aqui, esposo da Guilhermina. Então, esse foi deputado 3 vezes. Então, ele era PTB. O motor dele ficava lá no meio e diz a mamãe que ainda arrebentavam de pedra com um pedaço de barro, porque eles não podiam ficar. E o Boca de Ferro, então, eles vinham, a mamãe ia na canoa com o Pedro Monteiro, que era o pai do Nelson, que hoje é capitão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Depois a prima dela, Celeste. Era apenas essas 3 que iam para lá. E aí tem as músicas. Nossa, rapaz, era muito gozado. Porque o Cururu era assim, né? Tinha a música do Cururu que era assim. Aí aqui tinha o Isaac de Oliveira Sabá, que era do Cururu, e naquele tempo diziam que quando o cara perdia a eleição, ele ia cortar a seringa, né? Aí eu me lembrando tudo isso quando eu entrevistei os seringueiros agora, né? Aí diziam... Aí ridicularizava o outro. Por seu Isaac diziam, cabeleira, Isaquinha, carregando as tigelinhas, o Paulo e a cururosada, calafetando a canoa furada, porque tinham perdido, né? Deixa o sapo se bater. O Plínio, que era do PTB, é quem vai vencer em nível estadual para governo. Deixa o sapo coachar. O Plínio é quem vai ganhar. Não adianta ter despeito, que o Plínio está eleito, Paulo é que ande direito, porque essa... Nossa, cara, aí tem muita coisa, né? Que a gente poderia resgatar. Até chegar nas últimas músicas que passa pelo Bessa, né? Esse você conhece, esse eu já conheço, você também conhece. E chegando pelaquela do Armando Reto, né? Quem é, o prefeito Ladrão. E que a dona Neném fez aquela pro nosso amigo Abel, né? O dia 15 está chegando, o povo quer para prefeito Armando, doutor Abel, vai logo se preparando, né? Que a gente pode trabalhar isso num prazo. Nossa, então tem muita coisa. Então está combinado. Quero aqui agradecer mais uma vez ao senhor. Luz e prosperidade para todos nós. Amém. Gente, quero agradecer você pela audiência. Voltaremos aí numa próxima oportunidade. Fica aqui ainda
o convite estendido ao professor Zelino, a qual é conhecido assim, Tefé, né? E assim, agradecemos você imensamente. Você pode comentar, pode compartilhar, chama os amigos, chama a família para assistir junto, tá? Você de qualquer lugar do Brasil. A gente teve vários feedbacks. A gente sabe o quanto as pessoas gostam de que a gente possa trazer aqui para as nossas rodadas de entrevista no TFE Podcast pessoas aqui da terra que possam trazer um pouco dessa história, para que as pessoas que estão aí também em outros lugares do país, que são tefenses, mas que gostam de estar relembrando momentos aqui do nosso município. Então essa aqui é a intenção do canal. Então espero que você tenha gostado desse bate-papo com o professor Zelino. Teremos muitos outros temas também que serão abordados aqui com a presença dele. Mas no mais, obrigado a todos, obrigado também a você do Instagram, né? Continue aí seguindo a gente, né? Deixa lá uma mensagem, sempre é muito bacana a gente poder ter esse feedback de vocês, do que vocês estão achando, tá certo? A todos, muito obrigado e até o próximo episódio com um próximo convidado que a gente vai estar aqui no TFE Podcast. Tchau! Flash